Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, amigos, amigas, todos presentes na nossa transmissão de hoje. Hoje, uma noite do dia 3 de março de 2021, às 20 horas, nosso programa de estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter, mais uma vez presente, como todas as semanas, graças a Deus, graças a Jesus e aos nossos protetores, estamos mantendo a nossa programação com grandes amigos, grandes oradores, pessoas que colaboram e não medem esforços, pessoas que aceitam prontamente o nosso convite. Isso é muito gratificante para tanto para a gente que organiza, quanto para as outras pessoas, quanto para você que ouve, você que está em casa, você que está também ouvindo pelo YouTube ou pela sua rede preferida, pelas nossas afiliadas que vão também dispor dessa programação para depois, não ao vivo, que às vezes a gente não consegue, nem tudo que a gente planeja a gente consegue fazer, né? Às vezes nossos horários não batem com aquilo que a gente quer e a gente guarda para depois. Mas guarde para depois, ou programe a sua quarta-feira às 20 horas, ou o programa de sua preferência das vinhetas que foram passadas agora. O IDEAC produz um conteúdo maravilhoso, tem diversos programas para todos os dias da semana, para todas as necessidades, todos os gostos e todos os corações. A gente agradece muito a presença desse pessoal lindo, maravilhoso, que nos tem acompanhado sempre. E você, como está? Como está seu coração hoje? Como está o seu sentimento? A gente ainda está com dificuldades, né? Ainda essa pandemia está nos trazendo bastante sentimentos dúbios. Estamos evoluindo, sim, mas dói, né? Sair da nossa zona de conforto, a gente avaliar perdas e fazer um balanço de tudo que nos vem acontecendo ao longo desses últimos 12, né? 11 meses, a gente já está nessa pandemia, e a gente com certeza aprendeu muito. A espiritualidade nos trouxe diversas e diversas experiências diferentes que, se por acaso a gente não conseguiu absorver agora, quais lições foram trazidas, ao longo dos próximos anos a gente vai aprender e a ficha vai caindo, ou quem sabe ao longo das próximas encarnações isso nos vai ser importante ter passado por essa situação, com certeza, não tenho dúvida que isso será importante para a gente. A gente tem muito boa noite aqui para dar para vocês, aqui vamos colocando os nossos boa noites para todos os queridos, amados, que têm participado com fidelidade, divulgue aí o programa por diversas cidades, o Gustavo, a Silvia, eu não vou falar o nome de todo mundo para não ser injusto, mas tanta gente legal aqui, olha, mandando beijo, ótimo. Ficamos felizes de estar todo mundo se manifestando. Manifestem, viu, gente? Manifestem mesmo, porque eu acho que é gostoso, faz disso uma coisa mais familiar, uma coisa mais gostosa de participar. Olha lá, a Fernanda está aí também. Por que será que a Fernanda está aí? Não, não sei o que ela está fazendo aqui no programa. A Fernanda é assim mesmo, né? Mas já que a Fernanda está assim mesmo, está desse jeito, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apresentar, então, a Fernanda para dentro do nosso broadcast aqui, ela vai sair do seu estúdio virtual diretamente aqui para conversar conosco. Fernanda, boa noite. Boa noite. Gente, estava aqui terminando de passar o batom. O Walter falou para eu passar perfume antes da apresentação. É isso aí, passou, né? Passou perfume, porque hoje é o dia da parábola do cego que guia outro cego. Então é o dia que a gente precisa para estimular as outras sensações, né? Os outros estímulos, porque o cego lida com a visão. Agora, o olfato, a percepção, a intuição e todo o restante está preservado. Então, se você quiser passar o seu perfume para participar, fique à vontade, né? E aí tem mais o Sandro também falando uma boa noite, né? Olha lá, o Sandro, o Meu Fernando. marido Boa também. noite, gente. Muito gostoso, tá com todo mundo aí, viu? Beleza. Escuta, Fernanda, hoje a gente vai falar, então, a respeito das parábolas do ensino de Jesus de Caibar, pelos comentários de Caibar, e nós trouxemos aqui uma pessoa especial que vai fazer comentários e a leitura para a gente aqui, que é a nossa amiga Uda. Boa noite, Uda. Obrigado da Boa colaboração, noite, da pessoal. Muito disponibilidade. beijo a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Walter. Muito gostoso dividir a tela aí com a Fernanda, nossa querida. Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Estão assistindo, né? Legal. Boa noite, boa noite, obrigado mesmo, muito prazeroso que a gente esteja junto. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ler a parábola. Então, e hoje a Uda vai ler para a gente, ela se dispôs aí a ler a parábola e, como sempre, aí nós vamos acompanhar na tela, só me dá um minutinho para a gente
colocar na tela que essa parábola, ela, você vê, ela é do cego que guia outro cego e ela não quer aparecer. Né? Será que tem alguma coisa a É que ver? está escrito em Vamos fazer um braille, share. entendeu? Escrito em braille. Desculpa, gente, eu não consigo perder a piada. Ela está aqui, ó. Tá chegando, tá chegando. Aí, ó, tá chegando aqui para vocês. Vamos colocando aqui na tela. Chegou. Então a Uda vai ler para a gente. Nós vamos fechar os microfones e a Uda vai ler. Eu vou colocar para vocês. A gente vai sair da tela. Logo depois que ela acabar de ler, a Fernanda entra e a gente vai ouvir hoje a Fernanda como nossa amiga e oradora. Uda, a palavra é sua, então. Obrigado, viu? Ok. Então, vamos lá. Parábola do cego que guia outro cego. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? É Lucas, capítulo 6, versículo 39. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Essa é uma citação de Mateus, capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina, já se julga com a capacidade bastante para ser guia de cegos. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vê-se todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. Mas passemos à comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, ou um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível. O que acontece ao cego que caminha sem guia? Tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que a alma caridosa o tome pela mão e o conduza à casa. A mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como outros passam pelos mesmos tormentos. Imagine-se agora um cego de espírito, caminhando sozinho, um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade e Deus. O que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? O que acontecerá a esse espírito ao ver-se no mundo completamente estranho? Imaginemos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza, como acontece aos guias das religiões tarifadas. Imaginemos esses cegos sucedendo-se no mundo espiritual. O que será de todos eles? São cegos. O mundo onde entraram lhes é desconhecido. Como se arranjarão estes cegos na sua entrada para o mundo cuja existência negaram? Absortos que estavam nas miragens de um céu de beatífica contemplação, de um purgatório de brasas e de um inferno de chamas? Decididamente,
Ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode ver sendo cego. A parábola de Jesus cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e se submetem ao Magister Dicti, o mestre disse, sem análise, sem estudo, sem exame. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para aí se encaminham. Esta parábola, que faz alusão ao sacerdócio hebreu, pode referir-se hoje ao sacerdócio romano e protestante, assim como os materialistas, modernos saduceus, que tudo negam. Palavras de Caibar Schutel. Ótimo, Uda. Obrigado, viu, pela sua leitura. Ele tem uma visão muito interessante da parábola, né? O Caibar, ele analisa o que a Fernanda vai nos trazer aí com relação à cegueira espiritual, com certeza, porque a analogia entre a cegueira física e espiritual, na minha opinião, é o âmago da questão aí, é aquilo que tá se falando bastante, né? Então, essa é a tônica da noite. Agora, eu vou passar para vocês, como a gente está muito perto da data, está chegando maio, e a gente vai ter a Bienal do Livro, a gente, antes da Fernanda entrar, eu vou passar para vocês uma vinheta muito bonita, eu tenho passado algumas vezes, mas vai chegando, a gente vai intensificando, que é uma propaganda da Bienal 2021. Então, ela tem um minutinho, voltando, a gente já passa para nossa amiga Fernanda. Dê uma olhadinha na Bienal, então. Tá aí, gente, bela vinheta, né? Belo evento, bela vinheta. Parabéns ao IDEAC, que é um produtor de conteúdo maravilhoso. São diversas horas, centenas de horas de produção de conteúdo. E essa Bienal vai bombar mesmo. Não percam, 22 e 23 de maio. A gente vai divulgando ao longo das transmissões. E ainda falando mais uns boa noites. Márcia, boa noite. Cristiane, boa noite. Sandro, olha lá, o Sandro já está dando opinião. O texto do Caibar é sempre cirúrgico e forte contra os abusos cometidos em nome da religião. É isso aí, Sandro. Vamos passar a palavra para a Fernanda, senão a gente está fazendo muito comentário antes, né? Tá, daqui a pouco vai roubar os comentários da Fernanda, mas eu acredito que não, ela vai ter muita coisa para nos acrescentar. Fernanda, obrigado pela sua disponibilidade, a sua simpatia, e tenho certeza que aquilo que você vai nos trazer vai tocar o coração de todos, e que sempre os nossos convidados têm trazido grandes ferramentas de trabalho para todos que ouvem aqueles comentários, para que a gente possa sair sempre com aquela vontade de mudança, com aquela vontade de que as palavras que foram ouvidas a qualquer momento possam nos trazer uma grande e profunda reflexão a respeito da nossa reforma íntima, do nosso comportamento, das nossas relações humanas e de toda a interconexão dessa ampla rede espiritual que somos, encarnados e desencarnados ao mesmo tempo no planeta e em todo o universo. Fernanda, obrigado, boa noite, que Caibar te inspire, obrigado pelas suas palavras, a palavra é sua. Obrigada, Walter, boa noite. Obrigada, Walter, não só por esse convite, mas por todo, né? Para quem não sabe, na Casa de Eurípides, o Walter é o nosso big host, né? A gente tem algumas outras pessoas que trabalham com host também, eu sou uma delas, né? A gente se divide aí entre as reuniões, mas o Walter é o nosso big host, é o nosso grande chefe de host, e ele é um grande exemplo para se seguir. Uma pessoa que conhecia quase nada disso, porque eu lembro, ele não sabia nem compartilhar uma tela, e em pouco tempo ele virou um expert nisso e sabe hoje muito mais que todos nós juntos. Walter, obrigado pelo carinho. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme compartilhar os ensinamentos de Jesus. E vamos falar, então, sobre essa parábola tão interessante, que é o cego,
e guia outro cego. O Caivá, como disse o Sandro, já foi cirúrgico e já foi muito pontual quando ele colocou que um cego não pode guiar um outro cego, porque senão todo mundo vai lá embaixo, né? Jesus falou isso, não faz sentido uma coisa dessa, né? Por isso eu comprei um Golden, né, gente? Eu comprei um Golden, que daí ele me ajuda a caminhar, fica mais fácil, assim, se um dia eu ficar cega. Mas, chegando lá, né, quando a gente fala dessa parábola, eu me lembrei de uma brincadeira de quando a gente era criança, tá? Quem aí já tem um pouquinho mais de idade, né, que hoje eu não sei como é que esse povo brinca, né, porque só brinca na internet, mas eu, na minha época, brincava no Play, a gente descia para o Play, e no Play a gente brincava de cabra cega, né? Todo mundo aí já brincou de cabra cega? Levanta a mão aí no comentário, tipo, eu já brinquei de cabra cega. Como é essa brincadeira de cabra cega, né? Então, você venda o olho da pessoa, aí você roda, roda, roda ela ali, né? E larga ali a pessoa no meio do salão, de olho vendado, e as outras pessoas que estão ali em volta, elas são pessoas que vão, elas são pessoas que vão seguindo, que vão dando as instruções para aquela pessoa que está de olhos fechados e se localizando. Pois bem, quando a gente pensa nessa brincadeira, né, a gente logo pensa, mas coitada da pessoa, né? Ninguém quer ser a pessoa que vai ser vendada primeiro, né? Que você fala, ai, coitada daquela pessoa que é cega, né? O grande problema dessa brincadeira, gente, teoricamente, não é você estar com os olhos vendados, né? O grande questão dessa brincadeira da cabra cega é quem está brincando com você. Porque você está ali com os olhos vendados e você tem que ouvir a voz das outras pessoas, se utilizar de outros instrumentos, da sua audição, do seu tato, da sua intuição, para você conseguir chegar naquelas outras pessoas e realmente alcançar o objetivo da brincadeira, que é encontrar alguém no meio da brincadeira ali da cabra seca, né? Então, se a gente trouxer isso para a nossa reencarnação, né, é mais ou menos assim que acontece com a gente. A gente está lá no plano espiritual, né, e aí a gente tira lá no palitinho, tipo, quem é que vai reencarnar, né? Nossa, eu tirei o palitinho menor, então eu vou ser a cabra cega. Então eu entro ali, né? E a hora que eu entro na reencarnação, eu passo por aquele momento de tumulto, que é aquela hora que roda a pessoa, eu passo naquele momento de tumulto, e depois que passa aquele momento de tumulto inicial, eu começo a ouvir a voz, né, as vozes das pessoas, e aí eu vou começar a caminhar, vou começar a minha jornada, vou começar efetivamente a tal da brincadeira da cabra cega, que é a minha missão enquanto eu estiver aqui na Terra. As minhas provas, as minhas expiações, as coisas que eu tenho que fazer, aquelas coisas que a gente vai fazer e que vão ficar guardadas no nosso coração para todas as nossas próximas reencarnações. E quando a gente fala das vozes que estão em volta, né, como eu disse, a grande coisa da brincadeira da cabra cega não é você estar com os olhos vendados, porque se só você estiver com os olhos vendados, você provavelmente não vai sair do lugar, você vai ficar ali. O importante é quem brinca junto com você, né? E hoje em dia, a gente tem tanta informação, gente, mas tanta informação, né? A gente tem Instagram, a gente tem o Facebook, aí a gente tem a televisão, aí tem o rádio, aí tem a casa espírita, aí tem o colega, aí tem o vizinho, e aquele monte de informação. Eu acabei de receber pela quinta vez hoje, que acabou de apitar no meu celular aqui, aquele comunicado do coronavírus. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que nós somos aquele cego da cabra cega, né, nós também somos outros cegos que falam também coisas. E nessa enxurrada de informações que a gente coloca disponível, né, nas nossas redes sociais, no nosso trabalho, com os nossos amigos, a gente acaba às vezes perturbando esse campo mental, a gente acaba perturbando essa egrégora que forma em volta da gente, né? Esse campo mental que a gente está. E quando a gente perturba, quando a gente curva esse campo mental, a gente não consegue ouvir direito e a gente ouve várias vozes. A gente vê alguns vultos, mas a gente não consegue discernir exatamente o que está acontecendo, porque a gente fica confuso no meio de toda essa informação.
Se o Guilherme estivesse aqui, eu não sei se ele está, eu não vi, eu desliguei aqui, porque senão eu fico olhando todo mundo falando e eu me perco. O Guilherme, eu vou citar o Guilherme, porque ele falaria o seguinte, Guilherme Azeredo falaria assim, Fernanda, menos os espíritos de pinda. Tá? Então, os espíritos de pinda não vão servir para isso que eu vou falar agora, porque os espíritos nascidos em pinda, eles são mais evoluídos, né? Diferente do resto do mundo inteiro. Mas, o que eu queria dizer é que, nesse momento da transição planetária que nós estamos vivendo, todos nós somos cegos, independente da religião. O que eu quero dizer com todos nós somos cegos? Nós somos aquele cabra cega que está no meio da turba, né? Tem gente gritando para tudo quanto é lado, a gente está vivendo a nossa vida. Ontem, a gente teve um comentário tão importante, né, no Livro dos Espíritos, que foi o seguinte, falou, nossa, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, mas é tão difícil seguir o caminho certo, né? Porque é tanta coisa que acontece e às vezes eu me pego pensando, às vezes como materialista. E por que a gente às vezes se pega pensando como materialista, mesmo sendo espírita? Porque a gente está com os olhos vendados ainda. Para a gente é difícil demais compreender uma série de coisas que o próprio Livro dos Espíritos, muitas vezes, fala para a gente o seguinte, fala, coitados de vocês, eu não consigo explicar nesse momento. Vocês ainda são muito ingênuos, vocês ainda são muito cegos para entender toda a dimensão de Deus, toda a bondade de Deus e tudo aquilo que o mundo espiritual tem para desvendar. Então, calma, que cada coisa no seu tempo, não é? Pois bem, nós, enquanto cegos, mas hoje, numa quarta-feira, às 8h23 da noite, repita, 8h23, estamos fazendo o quê? Estamos aqui na frente da tela de um computador, na frente da tela do nosso celular, para quê? Para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa fazer alguma coisa dentro da nossa cegueira. E o caminho, nós sabemos o caminho mais importante para se seguir, que é qual? Fora da caridade não há salvação. O Davi me convidou para fazer uma palestra, dia 21, já vou fazer o spoiler aqui, e eu falei, Davi, qual o tema que você acha que a gente deve seguir? Ele falou, Fernanda, eu não sei, vamos falar de caridade? As pessoas estão precisando tanto ouvir falar de caridade, né? Então, dia 21 vamos falar de caridade. Mas, anyway, fora da caridade não há salvação. Nós sabemos que esse é o caminho melhor para a gente seguir. Né? Sendo caridoso, ajudando o próximo, sendo melhor, então a gente sabe que esse é o caminho. Mas olha só, no meio da brincadeira da cabra cega, tem tanta gente falando que lá vem alguém, que já dizia minha avó, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E lá vem alguém que, de repente, pegou a frase fora da caridade não há salvação e falou fora da igreja não há salvação. E aí o que aconteceu com essa informação? Com essa informação, gente, aconteceu tenda de indulgência. Com essa informação, aconteceu briga por poder. Com essa informação, aconteceu briga por poder econômico, por poder político. Com essa informação, ocorreram guerras. Pessoas empunhavam a cruz de Jesus na sua roupa e saíam para guerrear nas famosas guerras santas, buscando matar o próximo para angariar terras para a igreja de Jesus. Tudo porque cegos que guiam cegos caem todos no mesmo barranco. E hoje, estamos aqui hoje, né? Revivendo, reencarnando, né? E a gente não pode mais perder esse tempo. Nós precisamos prestar atenção em quem a gente ouve, em quem a gente segue, porque, como em terra de cego, quem tem um olho é o rei, a gente pode correr o risco de estar ouvindo informação, né, como Caibar disse, de cegos que têm um olho só, né, reis que têm um olho só na nossa terra de cegos, a gente corre o risco de estar ouvindo pessoas que têm por si extremistas que explodem prédios, que matam pessoas com bombas. Eles são reis que têm um olho só em terra de cegos. A gente corre o risco de estar seguindo reis de um olho só que causam segundas guerras mundiais, né? Que enfiavam pessoas em câmara de gás e
matavam essas pessoas simplesmente porque elas pensavam diferente, porque elas eram diferentes. Eu não sei se vocês lembram, a Alzira, outro dia, eu escuto a Alzira todo dia, é o máximo, gente. Tem um link que você escuta a Alzira lá direto de Sacramento todos os dias. Ela faz de segunda a sexta-feira, e aí coloca o link lá, depois quem quiser saber, eu não sei como é que faz para saber. Fala com a Bel sabe. Acho que a Bel sabe. Ana Paula sabe. Fala com a gente na casa de Eurípides que a gente dá um jeito. Anyway, o que a Alzira outro dia falou? A Alzira falou o seguinte, que até pouco tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, a gente estava vivendo a iminência de uma terceira guerra mundial, né? A gente tinha 2 grandes potências no mundo, 2 grandes países, que estavam falando em guerra mundial. E hoje a gente não ouve falar. Por quê? Porque hoje a gente tem outros problemas, outras preocupações, né? Mas lá atrás, tinham as pessoas que achavam que era um país, tinham as pessoas que achavam que era outro, tinham as pessoas que não achavam nada e só ficavam poluindo o meio da conversa, ou seja, estavam fazendo barulho em volta daquelas pessoas que querem buscar o seu caminho, que estão de olhos vendados e que querem buscar o melhor caminho para não perder a reencarnação. E na época de Jesus, gente, não era diferente. Na época de Jesus, o evangelho diz o seguinte para a gente, e é a coisa mais linda do mundo, né? Porque hoje nós temos a possibilidade de estudar o Evangelho, que é exatamente a Bíblia. Olha lá, o Evangelho, ele é nada mais, nada menos do que a Bíblia sob a luz do Espiritismo. Então a gente lê exatamente aquilo que está na Bíblia, comentado por N espíritos de luz que estão aqui para ser as vozes que guiam a nós cegos. E na época de Jesus, aconteceu o seguinte. Depois, tendo chamado o povo, Jesus disse, gente, vem cá, chega mais que eu vou falar com vocês. Escutai e compreendei bem isso, disse Jesus. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. Não é o que a gente entra, não é o que vai para dentro de você. Ele estava querendo falar sobre a lavagem das mãos, né? Porque na época de Jesus era importante que se lavasse as mãos antes da refeição para que o alimento estivesse puro, para que não tivesse impureza. Gente, tudo bem, né? Hoje, em época de Covid, se a gente lavar a mão, a gente está lascado, né? Mas vamos voltar aqui para a época de Jesus. Jesus disse, escutai e compreendei, não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. O que sai do seu coração é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Portanto, é do coração que partem os assassínios. É do coração que partem os adultérios. É do coração que partem as fornicações. É do coração que partem os latrocínios, os falsos testemunhos. É do coração e da boca que partem as blasfêmias e as maledicências. É do coração que partem as maledicências. Eu acho que de todos esses aqui, esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado, que é onde a gente mais escorrega. Eu, por mim mesma, estou falando, dou minha cara tapa. A gente mais escorrega é no comentário ácido que a gente faz. Diz Jesus assim, essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro o homem. Então, aproximando-se deles, disseram os discípulos assim, Jesus, você não sabe, o bicho tá pegando lá fora, como você falou. Os fariseus estão tiririca, eles estão muito bravos com o que você falou. Então, aproximando-se deles, disseram seus discípulos, sabeis, Jesus, que ouvindo o que você acabou de dizer, os fariseus se escandalizaram, eles estão loucos da vida. Jesus, porém, respondeu, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Gente, vamos prestar atenção para essa frase que o Evangelho diz o seguinte, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Gente, isso não significa que quem está
minando esse campo vibratório, né? Quem está os cegos de um olho só, né? Os reis de um olho só no mundo de cego, eles vão ser arrancados e jogados fora. Outro dia, no Livro dos Espíritos, eu vi que Gustavo está aqui. Gustavo nos contou a história da Lua, eu já tinha ouvido do Antônio Pedro também, que a Lua hoje é uma grande prisão, um grande espaço onde espíritos que não podem mais reencarnar na Terra, eles ficam lá esperando a possibilidade de uma nova reencarnação. Inclusive, ontem a Lua estava tão linda, né? E hoje, toda a galera que está aqui do grupo do GEL, do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, deve estar pensando nisso, né? Porque hoje, quando a gente vê a Lua, a gente, antes de tudo, faz uma prece, porque a gente pensa na beleza e na vontade daqueles espíritos de estarem aqui, fazendo a mesma coisa que nós estamos, tentando uma vida e uma evolução. Pois bem, nós não vamos ser, as pessoas que estão fazendo errado não vão ser extirpadas, arrancadas e jogadas fora. Até porque existe uma grande certeza nessa nossa vida material, é que a gente vai morrer. Os materialistas falariam, existe uma grande certeza, todos nós vamos morrer e isso aqui vai acabar. Exatamente, todos nós vamos morrer e essa vida vai acabar. Mas para nós que somos espíritas, nós temos a noção de que na nossa vida espiritual, uma coisa vai acontecer, que é o quê? Todos nós, um dia, vamos nos tornar espíritos puros. 1 minuto de silêncio para essa situação. Vocês conseguem imaginar que daqui a alguns bilhões de anos, nós vamos estar cuidando, né, de todo esse... nós vamos ser espíritos puros como Jesus, né? Imagina, a gente, um de vocês aí, um espírito puro como Jesus é, né? Tomando conta de um planeta e cuidando de um planeta, e nesse planeta vai estar uma reunião acontecendo, com o YouTube acontecendo, com o Walter, alguém no lugar do Walter, e alguém no lugar da Fernanda, fazendo, ensinando os ensinamentos que nós colocamos. Nós, enquanto espíritos puros. Vocês têm noção disso? 1 minuto de silêncio para a gente refletir que um dia todos nós vamos ser Jesus. Gente, Jesus é tão difícil que não dá para falar plural, né? Dá para falar Fernandas, dá para falar Gustavos, mas como a gente vai falar Jesuses? Todos nós um dia vamos ser Jesuses. E um belo dia nós vamos estar cuidando de um planeta, e nesse planeta vamos estar estudando aquilo que a gente ensinou. Essa é a grande certeza que nós temos nessa vida. Tanto, minha gente, o grande problema não é ser cego, porque todos nós somos, tirando os espíritos de vida, todos nós somos. A grande questão é o cego que não tem estratégia. Desde a época de Jesus, existiam os cegos e os cegos que guiavam outros cegos. O problema não é ser cego. O problema é você ser cego e não ter estratégia. Ou você ser aquele rei que tem um olho só e que não sabe o que está falando, mas sai falando um monte de coisa por aí, achando que você vai conseguir alguma coisa, algum lugar na fila do seu copo. Portanto, o problema não é ser cego. O problema é não ter uma estratégia para seguir. E estratégia na vida, gente, é tudo de mais importante. Por quê? Olha só. Alguém aqui já entrou num labirinto? Quando a gente entra num labirinto, se a gente começa a virar para a direita, virar para a esquerda, virar para a direita, virar para a esquerda, tem uma hora que a gente não sabe para que lado, para onde que a gente vira mais. A gente fica andando em círculos, né? Então, quando você entrar num labirinto, ou vira sempre para a direita, ou vira sempre para a esquerda. Uma hora você vai sair do labirinto. E a mesma coisa, alguém sabia disso? Olha, fica a dica aí. Ou você vira sempre para a direita toda vez, ou você vira sempre para a esquerda toda vez, uma hora você vai sair. Essa é uma estratégia de quem fez muita dinâmica de grupo já, tá? Existe também a questão do cego. Quando a gente está brincando de cabra cega, se você não tiver uma estratégia, você fica perdido no meio daquele monte de informação e de vozes, e você não sabe para que lado vai. Então, quando você tem uma estratégia, você vai ouvir uma voz. Porque é aquela voz que você vai seguir e é aquela voz que você vai se guiar para chegar naquela pessoa. A grande dúvida ou o grande problema é descobrir qual voz seguir. Que voz eu vou seguir? Em que momento, né? Em que momento eu vou escolher essa voz?
Que horas que eu faço, que eu paro para escolher essa voz? Basicamente, a hora que você está equilibrado, porque sem equilíbrio, a gente não chega em lugar nenhum, a gente se desespera e a gente toma decisões erradas. E para o cego, é mais complicado ainda, porque ele não pode, se a gente que enxerga sai correndo, a gente tropeça, imagina o cego. Vamos lembrar que todos nós somos cegos, nós não sabemos, nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, então a gente precisa parar e ouvir a voz correta. E nas passagens de Jesus, tem muitas passagens que falam sobre várias curas de vários cegos, e uma delas, que para mim eu acho muito interessante, é a do cego de Betsaida, não é? E o que acontece com o cego de Betsaida? Porque Jesus, na sua época, quando ele tinha alguma pessoa que tinha o problema da cegueira, ele curava, ele impunha as mãos, curava a pessoa. E o cego de Betsaida é engraçado, é curioso, como diria o Gustavo, é interessante isso. O que acontece? Ele chega para o cego de Betsaida e ele não cura o cego ali. Ele pega o cego pelas mãos e fala assim, levanta e vamos sair de Betsaida. Betsaida era o nome da cidade, né, do vilarejo, né, da vilazinha. Né? Ele pega o cego pela mão e fala, vamos sair de Betsaida. E quando ele leva o cego para fora da cidade, né, para fora do vilarejo, ele olha para o cego e fala, o que você vê? E o cego lhe diz o seguinte, eu vejo homens, vultos, mas eles parecem árvores. Ele via como se fosse num primeiro plano só, sabe? O 2D, né? Ele não via 3D, ele via 2D. Eu vejo vultos, mas esses homens parecem árvores. E aí Jesus olha para o cego, espera um pouco mais de tempo, eles estão fora da cidade já. Espera um pouco mais de tempo. Acho que Jesus chegou para Mateus e falou, Mateus, chega aí. Tem uma drogazil aqui do lado, porque Jesus queria botar um colírio, né, no olho dele. Tem drogazil aberto? Aí, assim, Mateus falou, nossa, Jesus, não tem drogazil aberto aqui, né, em Betsaida, o vilarejo é pequeno, né, não é 24 horas. E daí Jesus falou, bom, então não temos colírio, vamos resolver de outra forma. E Jesus cospe nos olhos do cego de Betsaida. Gente, olha que fantástico, melhor do que qualquer colírio no mundo, a saliva de Jesus, né? A gente não tem essa oportunidade de ter a saliva de Jesus nos nossos olhos, né? Então a gente precisa usar colírio mesmo. Mas é assim que Jesus faz com o cego. Ele coloca a saliva dele nos olhos do cego e pergunta de novo, o que você vê? E o cego de Betsaida abre os olhos e ele fala, eu vejo tudo com nitidez. Ele, nesse momento, ele consegue enxergar as coisas e ele enxerga não só homens que parecem árvores. Eles não escutam mais, ele não escuta mais só vozes. Ele realmente sabe tudo que está acontecendo ao redor dele. E aí, com esse cego curado, Jesus vira para ele e fala o seguinte, ele fala assim, ok, mas agora você não volta para Betsaida. Eu quero primeiro que você volte para casa sem entrar em Betsaida. Olha Jesus como era complexo, né? Olha a situação. Imagina o cara era cego, ele acabou de enxergar e Jesus fala, ok, agora você tem uma missão, você tem que voltar para sua casa sem entrar em Betsaida. E o cego para e fala, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou entrar na minha casa que fica em Betsaida sem entrar em Betsaida? Gente, vamos entender o que Jesus está querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte, antes de voltar para Betsaida, que é a brincadeira da cabra cega, onde tem um monte de gente falando ao seu redor, você primeiro precisa entrar em casa. Você primeiro precisa se organizar. Você primeiro precisa internalizar, saber o que é importante para você, saber quais vozes você vai querer ouvir, você vai ter que ouvir, para depois poder voltar para Betsaida. Gente, Betsaida é o nosso trabalho, Betsaida é a nossa família, Betsaida é a nossa casa espírita, Betsaida é o mundo lá fora. Betsaida é tudo aquilo que está fora de mim. E por que que o cego era cego? Aquele cego, ele não era cego, ele estava cego. Por quê? Porque no meio de tanta informação, né? Quantas vezes nós, no meio de tanta informação, a gente turva o nosso campo psíquico, a gente desatualiza, a gente
perturba o nosso campo magnético. E aí a gente fica cego de verdade. A gente não vê, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe mais qual voz escutar. E agora, depois eu vou deixar vocês falar lá, é para falar lá no chat, que eu vou contar duas questões aqui, né, que foram duas questões que me fizeram, a mim, Fernanda, né, internalizar a minha importância e descobrir a minha casa interna antes de eu voltar para Betsaida. Então, toda vez que eu tenho um grande problema na minha vida, eu paro, eu penso nesses dois momentos, que são dois momentos muito significativos para mim, antes de eu voltar para Betsaida. E é lógico que desses dois momentos aconteceram na casa de Eurípides. Um deles foi quando o Gustavo chegou para mim, eu já participava, né, das reuniões há muito tempo, eu já fazia parte, já falava, eu não comentava ainda, mas eu fazia parte dos grupos de estudo, e um dia Gustavo me convidou para fazer o comentário. Minto, me convidou para sentar à mesa. Eu sentei à mesa, né? Alguém leu o evangelho e ele falou para mim assim: você não vai comentar, não, né? Não tá preparada, não, né? Eu? Tá? Eu quero comentar. Eu falei, então comenta. E naquele dia eu levantei e, muito inspirada pela espiritualidade, porque eu, Fernanda, não estava pronta, ou pelo menos achava que não estava pronta, mas quando o trabalho chega, é porque o trabalhador está preparado. A gente precisa aprender isso, porque a gente não tem mais tempo. Né? E eu levantei e, muito inspirada, eu fiz um comentário naquela noite. E naquela noite, em seguida, eu passei a compor a mesa da casa de Eurípides. Hoje estou aqui conversando com vocês. Não sou palestrante, eu só falo em casa para a família e vocês são minha família. Né? E um outro momento muito importante na minha vida, também na casa de Eurípides, foi quando o Buda, eu adoro falar o Budagi. O Budagi, eu não sei se o Budagi está aqui, mas o Gustavo Marcondes, ele chegou para mim, estava num sábado de tarde, eu estava sentada na mesa, meu marido, Fernando, estava saindo do passe, e ele entrou, meus dois filhos, eu tenho dois filhos pequenos, eles entraram, vieram e falaram com a gente, saíram, e o Gustavo cruzou o braço e falou assim, né, olha só, um sábado à tarde, e essas crianças aqui, estudando o Evangelho de Jesus, e vendo você, Fernanda, sentada aí comentando, e o Fernando trabalhando na sala de passe. Quer dizer, eles vão crescer acreditando ou entendendo que isso realmente é o trabalho. Né? Isso é ser normal para eles. Não é normal para a maioria das crianças, mas para eles vai ser normal. Olha a responsabilidade, não, Fernanda? E aí, assim, aquilo marcou tão fundo no meu coração, aquela fala do Gustavo, mas tanto, né, do Gustavo Marcondes, que é aquela coisa da responsabilidade. Né? Porque às vezes você não é uma pessoa que quer guiar outras pessoas, mas você acaba tendo essa missão por algum motivo. E a grande beleza da doutrina espírita, eu já estou no final do meu comentário, a grande beleza da doutrina espírita é que na doutrina espírita nós não temos líderes, nós não temos figuras de liderança, né? Lógico que nós temos figuras importantes, figuras estratégicas, né? Nós temos Eurípides Barçanufo, nós temos Chico Xavier, nós temos, meu Deus do céu, Augusto, Dr. Bezerra, Tio Mariano, e aí a gente vem vindo, né? Nós temos o Paulo Heitor, quem conheceu o Paulo Heitor, nós temos o Gustavo Ramos Melo, nós temos o Walter, nós temos o Sandro, nós temos a Fernanda, nós temos as pessoas que sentam nas cadeiras azuis, nós temos toda a equipe do Passe, nós temos o Antônio Pedro, nós temos a Fátima, nós temos tantas pessoas, e essas são as pessoas que levam a palavra de Jesus. E qual é a grande beleza da doutrina espírita? Como não se tem uma pessoa para se seguir, um líder ou uma figura emblemática, né? Existem muitas colocações. E a gente que está ouvindo, a gente tem a possibilidade, a cabra cega, né, de ouvir todas essas informações e escutar a que mais cabe dentro da minha evolução, o que cabe dentro da minha necessidade. Né? Nem sempre o que serve para mim é a mesma coisa que serve para você, que serve para o Udo, que serve para o Walter. Às vezes o que cabe para mim não cabe para outro. Eu lembro que quando eu comecei a comentar, os livros de André Luiz eram muito difíceis para eu ler, eu tinha muita dificuldade de ler.
né? E eu fui ler outra literatura. Hoje, eu já li a literatura de André Luiz inteiro 2 vezes. Por quê? Porque hoje ela faz todo o sentido do mundo para mim. Então, hoje ela faz sentido. Então, a grande beleza da doutrina espírita é essa. Eu fico imaginando a grande responsabilidade que é, por exemplo, para o Papa Francisco. Vocês têm noção disso? Porque ele é o grande líder da Igreja Católica e todos olham para ele, todos querem saber o que ele faz, o que ele pensa, como ele age, para seguir ele, né? Então, só vou fazer um parênteses aqui rápido, né? No livro A Caminho da Luz, olha só que interessante, como é importante a gente ler, né? Porque a doutrina espírita fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Tá? Amai-vos e instruí-vos. É muito importante que a gente estude. E o livro A Caminho da Luz, escrito em 1938, é isso? 1938, é isso mesmo. 1938, no finalzinho dele, diz o seguinte, que a Igreja Católica, quando tivesse no seu momento mais delicado, perdendo, né, grande parte dos seus fiéis, né, haveria de reencarnar uma figura emblemática no seio da Igreja Católica para reunir esse rebanho novamente, que é tão importante. Né? E Emmanuel diz na Caminho da Luz que esse espírito que haveria de reencarnar, não diz quando, né, nem diz quem, seria um espírito que reencarnaria no seio da Igreja Católica, um espírito advindo da região da Úmbria. A região da Úmbria, meus amigos, é aquele lugar onde viveu São Francisco de Assis. Só isso. Então, eu fico imaginando a dificuldade que é para o Papa Francisco, por exemplo, carregar toda essa responsabilidade. E a doutrina espírita nos dá também essa leveza de ler o Evangelho e de poder colocar o Evangelho da maneira como cada um de nós entende, sempre com muita responsabilidade e com muito amor. Porque, como disse Jesus, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, que vem do coração. Então, o que eu quero dizer no final dessa nossa reunião hoje? Quando a gente se equilibra, quando a gente tem aonde se segurar, quando a gente, no meio da confusão, né, da nossa reencarnação ali, a gente para e a gente entra na nossa casa antes de voltar para Betsaida, a gente tem a possibilidade de ouvir, e a gente consegue identificar quem a gente tem que ouvir. E só o Cristo. Essas palavras são bonitas, eu escrevi porque eu achava que eu não ia conseguir lembrar. Diz o seguinte: só o Cristo tem experiência suficiente para orientar o mundo íntimo de cada um de nós. Quando vocês escutam a Fernanda, quando vocês escutam a Uda, como vocês escutaram a Paula semana passada, ou o Cuba, né, a Dani, tantas outras pessoas que por aqui passaram, a gente escuta, né? Mas a gente não pode seguir essas pessoas, porque todos nós que comentamos aqui também somos cegos. E a gente não quer essa responsabilidade de ser copiado, de ser seguido. Por favor, por isso a doutrina espírita não tem essa figura central, né? Porque só existe uma figura central, que é o Cristo. Só o Cristo tem experiência suficiente para orientar o mundo íntimo de cada um de nós. Então, o meu desejo aqui é que nós consigamos, todos os dias das nossas vidas, entrarmos na nossa casa antes de voltarmos para Betsaida. Que possamos entrar na nossa casa para que a gente consiga ouvir aquilo que é importante dentro da nossa missão, porque, no fundo, cada um de nós sabe exatamente aonde a gente falha mais, para que a gente possa falhar menos. E como disse Paulo, ontem a gente comentou sobre isso, como disse Paulo de Tarso, né, ele disse o seguinte: triste do homem que sou, pois não faço o bem que quero, mas sim faço todo o mal que não queria fazer. Nós somos cegos ainda. Paulo de Tarso falou isso, né? Nós somos cegos ainda. Nós queremos fazer o bem, mas mais ainda nós fazemos o mal. Então, que possamos entrar na nossa casa antes de voltar para Betsaida, para seguir o caminho certo, o
caminho das palavras de Jesus. Amo vocês muito! Muito bom, obrigado. Obrigado, Fernanda, pelas palavras. Muito bonito o seu comentário. A gente agradece todas as parceiras aí que estão nos transmitindo, como a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Amigo Espiritual do Rio Grande do Sul, a Rede Amigo Espírita do Rio de Janeiro, a Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, a União Feirense de Feira de Santana na Bahia, TV7 de Campina Grande na Paraíba e outras que eventualmente estão nos transmitindo também, e o nosso público tem chegado em Santa Catarina, em diversos outros estados também, onde diversas pessoas nos retransmitem. Muito obrigado, e que a palavra de Cristo chegue com a inspiração do nosso grande tutor, Caio Barchutel, a todos vocês. Mas a gente vai colocar agora para a Uda. Uda, um comentário que eu gostaria que você fizesse a respeito de um trecho de Caibar, que me impressionou bastante no livro. Ele diz o seguinte, olha, a Fernanda citou bastante isso a respeito do materialismo, então ele diz assim, vou ler aqui, ó. Imagine-se agora um cego de espírito, caminhando sozinho, um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Então a gente está visualizando uma pessoa que tem dentro de seu espírito, ou seja, ele é um espírito materialista que talvez não tenha as mesmas crenças e a vida imortal ainda não está dentro da sua convicção, né? Então, ele chega no mundo espiritual, como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade ou Deus, como você mesmo leu. O que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? O que acontecerá a esse espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Então, eu achei essa parte do comentário de Caibar muito significativa e que talvez dentro do coração e da mente de cada um aqui que está nos ouvindo, de nós mesmos, que estamos comentando também, existe a grande barreira, que é a barreira da transposição de nosso plano, a barreira da morte, né? Do desencarne. Eu acho que o Caibar, ele citou isso realmente querendo que esse assunto fosse abordado dentro de parte do comentário da sua obra, nessa parábola do cego que guiou outro cego. O que você entende desse episódio para a gente, Uda? Sim. Então, Walter, seguindo, né, esse raciocínio da Fernanda, né, o que a gente leu, essa questão que você coloca do materialista, das pessoas que desconhecem a palavra do Cristo, que desconhecem a doutrina espírita, não necessariamente a doutrina espírita, mas os ensinamentos de Deus, essa questão do Cristo mesmo, do amor, da caridade, do perdão. Ele é cego e vai continuar sendo cego a partir da morte física, né? O espírito dele vai continuar nessa cegueira. Porque o que eu entendo do texto, né, o que ficou muito forte também com os comentários da Fernanda, né, é essa cegueira espiritual. Então, como que a pessoa é cega espiritualmente? Ela é cega porque ela está dando mais importância às suas falhas, né, aos seus defeitos, às suas más tendências, ao egoísmo, ao egocentrismo, à vaidade, à ambição desenfreada. Então, isso nos torna cego diante dos ensinamentos cristãos que a gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, no estudo da doutrina, na Bíblia, nas palavras que foram lidas aí de Lucas, Mateus. Então, na minha concepção, o que a gente tem que, o que você tem que deixar de fazer para você deixar de ser cego, né? Você tem que ter o autoconhecimento. É o que a Fernanda acabou de falar. É a sua casa, é você mesmo. Antes de você ir para a sua bedside, você tem que se conhecer, ver o que está dentro de você mesmo, né? Tirar esta cegueira espiritual. É a partir do autoconhecimento que a gente tem o nosso melhoramento na nossa moral, a nossa reforma íntima, que a gente tanto fala dentro da doutrina. E aí, como que você vai fazer isso? Você fala assim, eu vou me autoconhecer, tá? E aí, como? Como que se faz isso?
primeiro passo é o estudo. O próprio Caibar coloca. Ninguém pode saber sem aprender, aprender sem estudar e ver sendo cego, né? Então, como que você vai aprender se você não estuda? E como que você vai estudar? Isso que a gente está fazendo, né? É lendo o Evangelho, é tendo a palavra do Cristo, né? Exercitando aquilo que a gente está lendo, que a gente está estudando. Como? Através da caridade. A Fernanda frisou isso também, né? Como que você vai exercitar o seu cristianismo? Ser cristão é ser caridoso, é ser amoroso, né? A gente vê isso em qualquer livro, qualquer estudo nosso dentro da doutrina, você vai dar de frente com amai-vos e instruí-vos. Em qualquer livro, você vai traduzir isso de uma forma ou de outra, né? Então, essa cegueira espiritual que a gente está estudando, né, que a gente leu aqui, né, afastá-la através do autoconhecimento, através do estudo, né, e muito importante, quando você passa o autoconhecimento, a exercitar esse cristianismo, essa palavra de Deus, a gente começa a ter a fé, é a nossa fé raciocinada, porque a fé, se ela é cega, ela não me leva a lugar nenhum. Fé cega gera intolerância, fanatismo, tantas desavenças, também citados pelos exemplos que a Fernanda falou, das guerras santas, né? É uma fé cega. Ele não tem o questionamento, porquê da intolerância com o outro. Isso não foi Cristo que pregou. Cristo nunca pregou que você deveria ser fanático e a sua religião é melhor que a do outro, né? Isso nunca foi dito. Foi uma interpretação deturpada que gerou tantos problemas, tantas desavenças, tantos atrasos espirituais no nosso planeta. Então, o espiritismo, ele vem para combater essa fé cega, ele nos traz a fé raciocinada, porque ele mostra com liberdade, com autonomia, que a gente possa estudar e aprimorar o nosso espírito enquanto viventes neste planeta. A gente veio aqui para aprender, só que a gente não vai aprender, como o Caibar falou, se a gente não estudar, né? Você não consegue enxergar se você for cego. Então, a gente precisa desse entendimento moral, dessa humanização, para que a gente tenha cada vez mais chegar ao ponto de você deixar de ser cego. E se me permite mais um comentário, se a gente olhar no texto da Bíblia, nesse capítulo 6 de Lucas, tem vou até ler aqui um pedacinho, ele fala o seguinte, né, o capítulo 6, o versículo 39, é esse que a gente falou, né, pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois no buraco? Mas no versículo 41, ele ele complementa, ele diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho, né? Então, se a gente fizer uma harmonização entre esses dois versículos, a gente pode ir além pensando assim: o que me faz cego? Aonde está a minha cegueira? A minha cegueira está na trave que está dentro do meu olho. Ela me impede de ver as belezas da vida, me autoconhecer, né? Ver os meus defeitos. Essa trave é o defeito que a gente tem. São as nossas más tendências, é o nosso egocentrismo. A gente tem esse hábito de ver no outro o defeito, que muitas vezes realmente é um cisco, e a nossa trave gigante, a gente não vê, porque ela está impedindo a nossa visão, ela nos transforma em cegos, né? Cegos espirituais. Então, eu acredito que a partir do momento em que a gente começa a se instruir, a se autoconhecer, deixar de lado esse egoísmo e passar a viver a caridade, viver o amor do Cristo, o amor em relação ao nosso irmão necessitado, ao nosso familiar, a gente vai deixando de ser cego. Não vamos ficar perfeitos, óbvio, né? É tudo uma escadinha, degrau por degrau. Mas enquanto eu não der o primeiro passo, eu vou continuar cego e acomodado. Porque,
não é muito mais fácil, né? Estar nessa posição de tá tudo certo, o outro que é o problema, eu não sou. Então, para evoluir, a gente precisa sofrer, e é entrar em contato com as nossas deficiências, com os nossos problemas, né? Com as nossas más tendências. Eu acho que é isso aí. Tirando a trave do nosso olho, a gente deixa de ser cego, né? Eu penso que é por aí. Não sei se fui dentro da linha que você me falou aí. E complementando, né? Nessa evolução, que no texto, nesse trecho que você me falou, Walter, eu vejo assim, que você está falando além, né? Dessa existência. A nossa existência, a nossa próxima existência, ela tem que ser melhor do que essa. Ela pode ser a mesma coisa, pior não, mas ela deve ser melhor. A gente está se instruindo para isso, a gente está se aprimorando, a gente tem essa tarefa. Qual é a minha tarefa como cristã? Por que eu vim aqui? Eu vim aqui para ser melhor do que eu já fui um dia. E para ser melhor, eu tenho que exercitar, eu tenho que viver o evangelho da minha melhor forma, cada um dentro do seu momento evolutivo. Mas a gente tem que se esforçar para isso. Se ficar parado, não vai enxergar, não vai andar, não vai evoluir, não vai chegar a lugar nenhum, certo? Eu acho que é mais ou menos isso. Ótimo, Dan. Ótimo comentário, muito bom. Inclusive, você deu o gancho que eu precisava para a gente colocar aqui. Olha que interessante, olha. A questão 570 diz o seguinte: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então a gente vê que quando Kardec se preocupou com isso e fez essa pergunta, provavelmente ele estava imaginando que nós somos cegos realmente com relação às nossas missões, para que a gente não tem condições, a determinados momentos, de analisar aquilo, qual é o fim a que viemos. Então o Espírito responde de maneira muito clara. Então o Espírito percebe sempre, nós percebemos sempre quais os desígnios que nos compete executar. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso plano encarnatório? Nós viemos aqui. E a resposta, não. Né? Nem sempre percebem. Muitos são cegos, como a gente está cumprindo hoje esse comentário. Porém, sabem muito bem com que fim atuam. Ou seja, o conhecimento da moral está dentro de nossa consciência. Então, o que precisa realmente é o que você falou, de tirar a trave do nosso olho, porque se nós temos esse conhecimento já dentro de nossa consciência, por que não executá-lo? Por que não passar por uma transformação que nos leve a essa condição? É mais ou menos por aí que você quis dizer, não é isso? Sim, é isso. Eu acho que a hora que você tira a venda, né, que te cega, da cabra cega, né, você passa a enxergar os outros, mas é importantíssimo ver a si mesmo, né, e a gente só se vê com o autoconhecimento, com a nossa reflexão. Existem tanto literatura para a gente estar buscando, né, os grupos de estudo, e a convivência com o outro, né, você isolado, você nunca vai evoluir. Não consigo ver uma pessoa evoluindo sozinha, isolada, porque você não vai ter contato com os seus problemas, com os seus defeitos, não vai fazer uma autoanálise. É nessa convivência com o outro, na inter-relação com o outro, é que a gente tem contato conosco, né? Então, eu vejo essa importância da convivência, de tirar, de fato, essa trave, de deixar de ser cego, seguindo a palavra do Cristo a cada dia, né? Viver o Evangelho da melhor forma que a gente pode. Eu penso assim. Sim. Desculpe, Uda, desculpe, eu cortei o seu finalzinho. Não cortou, não. O que eu gostaria de chegar agora por perto do nosso final com a Fernanda, temos um comentário aqui do Daniel, a gente vai passar para ele também, mas eu diria o seguinte, que diversos filósofos ao longo da história exploraram o tema da morte, exploraram o tema da cegueira que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Então a gente sabe que desde Sócrates, Platão, Schopenhauer, diversos outros filósofos exploraram tentando explicar o desconforto que existe
para aqueles que não lidam e não consideram a imortalidade da alma, porque simplesmente fica faltando um pedaço da história, né? A hora que você desencarna, tudo bem, você desencarnou com 80 anos, você cumpriu uma função. Agora, aqueles que desencarnam com 10, 15, 20 anos, né? Que função cumpriram, aqui vieram? Então, fica faltando uma peça realmente quando somos materialistas e não temos essa crença que temos dentro da doutrina espírita, e agradecemos muito por isso, e nos explica a mecânica da vida. Então, a gente tem uma frase bastante interessante, e existe um escritor, Saramago, e que ele tem um livro de ensaio sobre a cegueira. Então, esse livro é um livro bastante realista, bastante cru até, que fala de uma epidemia em que acomete uma população, uma sociedade em que todos ficam cegos. Então, ele faz uma análise em cima disso. É um colapso da sociedade por uma epidemia, no caso, a cegueira, né? E ele lançou depois As Intermitências da Morte. E ele relaciona as duas obras, entre a cegueira e a morte. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. E a frase que eu pensei, que eu achei que ilustra bastante aqui para a gente essa noite, ele diz o seguinte: a cegueira da razão faz emergir o pior do homem, desumanizando-o. Então, olha que coisa. A cegueira da razão faz emergir da gente o pior do homem, tornando-o desumano. Então, eu achei muito significativo e trouxe para vocês esse conhecimento que eu adquiri agora esses dias. Agora, com relação ao Daniel Rosa de Assis, o nosso assíduo Daniel, que sempre tem feito alguns questionamentos, eu vou colocar aqui para a Fernanda para fazer um comentário a respeito disso. Ó, Fernanda, ele diz o seguinte, é uma pergunta no final. Ó. Esta parábola, em sua essência, nos mostra o tamanho da responsabilidade dos espíritas nos dias atuais, de carência de condução iluminativa, no desconhecimento da verdadeira realidade espiritual? Você acha que isso cabe, Fernanda, dentro do que o Daniel colocou? Super cabe, só voltando naquilo que você comentou, né? Você estava contando agora, né, da perturbação, né? Que traz o pior do homem. Eu pensei, né, na situação de que, assim, a pessoa, quando está se afogando, você tem que sair de perto, né? Porque quando ela está se afogando, ela pega e ela afoga a outra junto. Né? Então, é a coisa do desespero. Quando você está em desespero, você não consegue tomar a decisão correta. Então, por isso que traz o pior que é do homem, né? Essa questão do Daniel, eu já tinha lido ela aqui, olha, eu tô até com ela na minha tela aqui também, né? Eu acho, Dani, que não só os espíritas, né? Porque a gente tem que pensar que vamos deixar esse segmentarismo um pouquinho de lado, né? Vamos pensar enquanto espíritos e não espíritas, né? Enquanto espíritos, a nossa missão exatamente é o que o Cristo nos pediu. Porque quando Jesus falou lá atrás, na época dele, há mais de 2000 anos atrás, ele não falou espíritas, saiam, né? Ele pediu para que a gente pregue o evangelho dele, né? Que a gente ensine, que a gente coloque os ensinamentos dele. Então, bem diz aquela frase de que o exemplo, a palavra instrui, né? Mas o exemplo arrasta. Então, assim, se a gente só falar e não fizer, também é um problema, né? A fé sem obras, ela é como um sino, né? Que não faz som, que não ressoa. Então, essa questão, né, da importância como é que ele colocou? A parábola, em sua essência, nos mostra o tamanho da responsabilidade dos espíritas nos dias atuais, da carência de condução iluminativa no desconhecimento da verdadeira realidade espiritual. Né? Algumas pessoas, eu me lembro de uma vez que eu conversando com uma amiga minha, né? E ela é espírita há um pouco menos tempo, e ela estava trabalhando na casa dessa outra amiga dela, e ela falou que tinha desencarnado, né? Desencarnou um membro da família. Né? Ela falou, então, e ela explicou, né, sobre a realidade da vida depois da morte, e essa pessoa muito católica na época, né, um tanto materialista nesse ponto, virou e falou o seguinte, falou, nossa, mas essa coisa do espiritismo que você coloca, de que a pessoa não morre, que a pessoa só passa por... Assim, fica muito fácil, entendeu? Fica muito fácil viver desse dia. E ela respondeu o seguinte, ela falou, mas tem que ser difícil? Não pode ser fácil? Porque é mais fácil, né? Olha só que delícia. Hoje eu tive a possibilidade, a avó de uma amiga minha desencarnou, né? E eu tive a possibilidade de falar para ela, eu falei, amiga, olha só, você lembra da minha avó? A minha avó veio me visitar e ela vem mesmo. A minha avó veio me visitar de vez em quando em momentos específicos, sabe? Perto do meu aniversário, perto do aniversário dela, eu sinto,
né? Que alguns momentos, quando eu não estou em Betsaida, é porque quando eu estou em Betsaida, você não consegue ouvir, não consegue ter esses encontros, né? Mas quando você está dentro da sua casa, antes de ir para Betsaida, eu tenho encontros que eu sou capaz de narrar cor do batom que a minha avó está usando, entendeu? Eu acordo do tipo assustada comigo mesmo com aquele encontro que teve. Então, quando essa minha amiga colocou essa importância, ela falou, não, mas a gente continua vivendo, ela falou, mas assim é muito fácil. Então, eu acho que é muito importante isso que a Uda falou, né, da trave, né, do cisco no olho. Tem gente que ainda não está preparado. Você vê, na época de Jesus, ele tinha que falar por parábolas. Ele não conseguia contar tudo. Hoje, ele está contando uma parte. Muitos de nós não conseguimos entender, nossa, 1/10 do que está aqui no Livro dos Espíritos. A gente não consegue entender ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado espírita, né? Um cuidado muito grande de achar que nós somos o último biscoito Oreo banhado de chocolate belga do pacote. Nós não somos, né? Nós efetivamente seguimos uma doutrina, né? Muito mais que uma religião, uma doutrina de bases morais, né? Que nos traz esse benefício de conhecer, né, a vida após a morte, mas algumas pessoas não. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do próximo hoje? O que a gente pode fazer hoje? Né? Uma vez comentaram para mim que a gente sai na Ronda da Caridade e falaram assim, eu lembro da pessoa comentar assim comigo, né? Falar, eu não estou preparada para ir na Ronda ainda. A gente assiste os moradores de rua, estamos parados agora, tô louca para voltar, fica aqui, tá? A minha indicação, tô louca para voltar, tô pronta para voltar para a Ronda, né? E essa pessoa colocou assim, a gente assiste os moradores de rua, leva cobertor, etc. E tal, e essa pessoa colocou o seguinte, falou, não, eu não tô preparada ainda para lidar com essa situação, né? Eu falei, ok, né? Então, enquanto você não está preparada para lidar com a situação, então procura uma outra situação que você esteja preparado para lidar. Você não pode falar, não, eu não estou preparado, então vou ficar aqui sentado como eu estou esperando o tempo passar. Não, a gente precisa se colocar em movimento, mas cada um dentro do seu momento, sem achar que a nossa religião, a nossa doutrina é o suprassumo do negócio. Né? Isso, a gente precisa ter essa humildade de entender que algumas pessoas estão preparadas para isso e outras não, e tudo bem, porque um dia todos nós vamos ser Jesuses. Eu acho que ficou um bom plural, né? Jesuses. Ficou ótimo, ficou ótimo. É isso mesmo, Jesus no futuro. Já pensou, Walter? Eu cuidando de um planeta, tu cuidando de outro, a outra cuidando de outro. Se encontra no Sol, porque é no Sol que existem esses grandes encontros, né, dos grandes espíritos. Todo mundo sabe que no Sol ninguém morre, né? O Sol é uma grande estrela, onde existem os grandes encontros. A gente se encontra para contar e lá, né, daqui a alguns bilhões de anos, vão estar estudando aquilo que a gente ensinou. Gente, isso é muito legal. Ô, Fernanda, eu fico imaginando o tipo de planeta que vai ser o seu, viu? Fico imaginando como é que é. Muito colorido. Uma coisa eu vou falar, tá? No meu planeta vai ter que ter cabeleireiro, vai ter que ter moto, vai ter que ter um monte de coisa legal, porque eu não sei se eu vou conseguir desgarrar disso, nem quando eu for espírito puro, viu? Eu tô achando que você vai para a Lua, viu? Olha, eu vou causar lá na Lua, viu? É o materialismo à flor da pele que nós temos ainda, não tem jeito, tem que trabalhar isso. Todos nós, né? Somos todos nós mesmos. Você sabe uma coisa, eu vou contar uma coisa muito particular. Uma vez eu muito preocupada com isso, sabe? Eu lembro disso, eu muito preocupada com isso e tal, né? E aí eu cheguei para o Mandu, para o Renato Mandu, e falei, ai, Renato, eu sou preocupada com isso, porque é inerente meu, eu sou preocupada com essas coisas, né? E daí, Renato, uma doçura, que é um homem desse tamanho, né? Mas dentro daquilo tudo ali tem um coração que é mais ou menos assim, né? Ele falou assim para mim, ele falou assim, Fê, não fica preocupada, Chico usava peruca. É isso mesmo. Bom, gente, muito gostoso esse papo, muito natural. Obrigado, Daúda, obrigado, Fernanda, de ter colaborado muito. Todos adoraram. Foi muito bom mesmo, muito esclarecedor. E aí fica a dica, né? Para que a gente possa sempre sair do labirinto
vai rodando sempre para o mesmo lado, né, Fernanda? A dica da Fernanda, uma das dicas da noite, que eu não sabia disso, viu? Isso realmente é importante. É, lógico. Quem já participou de muita dinâmica de grupo, menino, tem muitas dicas, entendeu? Não, eu estou brincando, mas o que ficou mesmo foi uma grande lição de você ter falado de Betsaida para a gente e ter feito grandes analogias, grandes comparações, foi muito bom e realmente uma ótima reflexão da Uda também, como o Sandro está comentando, e a Cláudia Feijó também gostou bastante aí do encontro, a gente fica feliz de estar trazendo esses sentimentos para as pessoas, né? Então, o que importa é que realmente nós tenhamos a consciência da cegueira. É o primeiro passo para que a gente enxergue, né? Então, antes da gente tentar enxergar, tenhamos consciência de que somos deficientes visuais. Deficientes visuais de espírito, pois se enxergamos bem, e aqueles que não enxergam, que são deficientes verdadeiros, também podem ser deficientes visuais espirituais. Por que não, né? Então, eu acho que o que ficou da noite é que a gente primeiro possa pensar bastante a respeito de nossas atitudes, do respeito que temos por todos e das reflexões que fazemos a respeito de cada situação que encontramos. Eu acho que esse seria o caminho. Primeiro, a gente analisar se somos cegos, e obviamente que somos, e em quais áreas, onde a gente vai trabalhar primeiro. Agora, eu gostaria de pedir para a Uda, depois desse momento descontraído, se a Uda pudesse fazer para a gente uma oração final, um agradecimento à equipe de Caibar que nos proporcionou esses momentos tão gostosos aqui juntos e que eles se repitam a cada quarta-feira. E aí, a Uda fazendo a oração dela, a gente se despede, mas eu vou deixar para a Fernanda ainda umas palavrinhas finais. Fernanda, obrigado, viu? Obrigada, eu só tenho a agradecer. Beijo. Gustavo mandou beijo agora. Beijo, Gu. Beijo para todo mundo. Muita saudade de todo mundo. E, Walter, muito obrigado por essa oportunidade. Amei participar. Pode me convidar para dobradinha sempre. Eu adoro. Eu adoro participar de tudo. Sou espírito muito devedor. Preciso muito pagar muita coisa ainda. Então, pode chamar que a Fernanda vai. Que bom, que bom. Ó, temos grandes agradecimentos aqui ao nosso amigo Tiago também, o Floriano, todos aí participando. Obrigado, viu, gente, pela participação e com certeza a energia de vocês chegou até todos que estavam juntos e dentro dessa ótima sensação que está todo mundo se desligando, a Uda vai fazer para a gente uma oração que vai nos deixar ainda numa situação mais gostosa e mais reflexiva para a gente poder encerrar o programa. Uda, obrigado, viu? Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Vamos lá. Queridos amigos, parceiros desse encontro, Walter, Fernanda, todos aqueles que estão assistindo, a espiritualidade que nos inspira, que nos acompanha, agradecemos muitíssimo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para falar em seu nome, para refletir sobre os seus ensinamentos, para ouvir os ensinamentos, sentir esses ensinamentos, perceber que eles não precisam ser sofredores. Tivemos uma reunião descontraída, alegre, que nos permite a reflexão neste momento, que a gente vai levar isso para o nosso dia, nossa noite, para a nossa semana. Que possamos sempre, sempre ser acompanhados, amparados pelos espíritos de luz, pelos nossos mentores, que eles sempre nos soprem o caminho a seguir, que eles sempre nos ajudem a tirar as vendas dos olhos, que eles não permitam a nossa cegueira espiritual. Que Jesus nos abençoe, que nos guie, abençoe a todos. Abençoe o nosso planeta, que a cegueira espiritual dele também seja evitada, a cegueira espiritual dos nossos governantes. Que Jesus nos abençoe, ilumine o nosso planeta, para que cada dia possamos ser melhores. Gratidão, Senhor, e que assim seja.